Dia 9 de setembro é comemorado o Dia do Médico Veterinário. Estamos recebendo o professor, empresário e médico veterinário Willy Schultz para falar mais sobre a profissão e dos setores da medicina veterinária. Silva Júnior, ouvintes. Essa semana, agora dia 9, foi o dia do médico veterinário, né? Me orgulho bastante de fazer parte dessa categoria, a qual me encaixei e estou formado aí há 30 anos, né? Então a gente pegou um pouquinho de cada setor aí. Engana-se muito quem pensa que a medicina veterinária é só mexer com o pet, só mexer com o boi e com o cavalo. A medicina veterinária ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, por exemplo, vou dar um geral aqui. Vamos começar a falar de pet, né? Que a gente fala pet, a gente está se referindo mais aí ao cão e ao gato, né? Então, hoje, nós temos as clínicas, né? Dentre essas clínicas, que além da consulta, o diagnóstico, o tratamento, é feito também as cirurgias, né? E também a gente pode observar que hoje na medicina veterinária também ocorrem umas divisões como ocorre na medicina humana. Por exemplo, hoje nós temos na linha de pet, aí, cães e gatos principalmente, nós temos o oftalmologista, né? Nós temos o oncologista, né? O anestesista, né? Então a gente é bastante ampla, o cirurgião de fraturas, de ossos, né? Cirurgião geral. Então a gente observa já essa divisão em pets. Em grandes animais, hoje o médico veterinário também atua no setor também de clínica, atua também na área de reprodução, né? Hoje nós temos aí em expansão aí a transferência de embriões em éguas, em bovinos, né? E cada vez com a prioridade de melhorar a genética e haver uma produção no menor espaço de tempo. Esse é o objetivo do veterinário, do médico veterinário de campo, né? Temos também a parte de pesquisa, né? O médico veterinário pode trabalhar na parte de pesquisa. Lógico, como professor também na área, ele se formando, ele pode se especializar, pode fazer o seu mestrado, o seu doutorado, dar aula, ensinar, né? Isso é muito participativo. Aí temos também um setor que eu falo assim, muito importante, que é da inspeção. Hoje, tudo que chega na mesa do consumidor que é produto de origem animal, ou seja, o ovo, o leite e seus derivados, iogurte, requeijão, né? A carne e seus derivados, que são os embutidos, né? Então, todos esses produtos que chegam na mesa da gente, ele passa pela inspeção do médico veterinário. Para que isso? Para oferecer um produto de qualidade. Então, hoje não tem mais aquela imagem, as carnes penduradas na feira. Hoje pode ter carne na feira? Pode, mas tudo empacotada, com o serviço de inspeção, que diga-se de passagem, existe o serviço de inspeção municipal, estadual e daí o federal. O estadual é para vender no município, o municipal para vender no município, o estadual para vender dentro do estado e o federal a nível de Brasil e até mesmo exportação, né? Que é o CIF. Então, hoje, repetindo, tudo que está na mesa do consumidor passa pela inspeção, que é exclusiva do médico veterinário para oferecer um produto de qualidade. O leite chega no laticínio, já está lá o médico veterinário para fazer o exame na hora, por exemplo, de brucelose. Então, esse leite na hora já é descartado, né? No abate do animal também, médico veterinário é presencial. Alguma patologia que presente aquela carcaça, que a gente chama de carcaça, né? Também esse animal é eliminado, né? Então é muito ampla aí a classe médica veterinária, tá bom? Silva Júnior, um abração a todos aí, fiquem com Deus. Médico veterinário, empresário e professor Willy Schultz.
Uma grande operação contra tráfico de animais silvestres aconteceu no Brasil recentemente. E quem vai comentar sobre este assunto, nós convidamos o professor, empresário e médico veterinário Vili Schuss. Bom dia, Silva Júnior, e bom dia, ouvintes. Realmente, essa semana tivemos uma operação, a maior operação contra o tráfico de animais silvestres no Brasil. Uma quadrilha que fazia esse tráfico há mais de 3 décadas, né? Mais de 30 anos. E nessa operação foram 47 pessoas presas e mais de 700 animais resgatados e encaminhados a um centro de atendimento veterinário. Animais doentes, desidratados, né? Esse esquema ele envolvia a quadrilha praticamente especializada, né? Inclusive com a participação de um ex-deputado estadual do Rio de Janeiro. Eram comercializados animais, aves, répteis da fauna silvestre, né? Dentre eles o pássaro trinca-ferro, macacos, araras, papagaios, tartarugas, cobras como a jiboia e até mesmo onça, né? Os estados que tinham uma participação maior nesses crimes aí, que faziam a captura de animais, eram Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas e alguns estados do Nordeste. Doutor Vili Schuss, é bastante recorrente, mas o que pode ser feito para minimizar a questão envolvendo o tráfico de animais silvestres no Brasil? Muito obrigado pela sua entrevista. Veja bem, existem 2 situações que fomentam o crime. Primeiro, a legislação brasileira é uma legislação um pouco mais antiga, é uma legislação mais branda, né? Agora, outra situação ocorre o tráfico porque existem compradores e automaticamente esses compradores eles têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles podem estar envolvidos junto na ação jurídica e judicial por receptação. Então, nunca compre um animal da fauna silvestre, porque você pode estar sendo prejudicado e também prejudicando o meio ambiente. A partir do instante que não houver comercialização, há também a diminuição desses animais capturados, né? Então, eu sempre oriento para as pessoas, mesmo com documento, porque nessa quadrilha fraudava até documentos, então, mesmo com documentos, que as pessoas não adquiram esses animais silvestres. Procure um pet, procure um cachorro, né? Várias raças de cachorro, tem pequeno porte, médio porte, grande porte, né? Que vai conseguir viver no ambiente com a família sem nenhum problema. Pauta aposentadoria. E para falar sobre o tema, nós convocamos o Dr. Ax Soares, especialista na área. Inicialmente, doutor, eu gostaria que o senhor discorresse sobre a questão voltada ao planejamento previdenciário. Silvio, é uma questão interessante no direito previdenciário, que o brasileiro geralmente deixa para a última hora para se planejar a aposentadoria, né? Então, o que na prática, o que acontece? Geralmente essas pessoas, o contribuinte, chega no escritório e às vezes falta o tempo de serviço, falta a idade, nunca contribuiu, né? E a gente tem que deixar claro que hoje não se aposenta só por idade, sem ter contribuição. Então, o homem hoje, para aposentar, é 65 anos de idade, 15 de contribuição. Tem a tabela da reforma da Previdência de 2019, que mais para frente o homem vai aposentar com 67 anos de idade e com 20 anos de contribuição, né? Então, assim, esses fatores, essas alterações em 2019
Geralmente as pessoas não sabem e deixa para a última hora. Aí quando chega na última hora, o momento de aposentar, a pessoa não tem o direito. A mesma coisa vale para as mulheres também, que as mulheres hoje é 62 anos de idade e 15 para aposentar. Se não tiver idade e o tempo de contribuição, não aposenta. Isso vale para a aposentadoria urbana e a aposentadoria rural? Sim, vale para a aposentadoria urbana e para a aposentadoria rural. Em 2019 a gente teve uma comoção no Congresso e eles voltaram atrás na regra, ia valer para a aposentadoria rural. Então a aposentadoria rural continuou e continua sendo ainda, você tem que provar 15 anos de atividade rural, mas a idade que para mulheres é 55 anos e para homem é 60 anos. Continua valendo a regra anterior ainda. Dr. Aque Soares, esclareça para os nossos ouvintes acerca do que vem a ser a aposentadoria híbrida. Olha, Silva, boa pergunta, viu? A aposentadoria híbrida, ela já tinha uma discussão anterior no Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Em 2019, no governo Bolsonaro, colocaram a aposentadoria híbrida na reforma. E o que é a aposentadoria híbrida? É você, contribuinte, você juntar o tempo que você tem na área rural com o tempo na área urbana. Um exemplo, você tem 8 anos na área rural e depois você tem 7 anos na área urbana. Você junta 8 com 7, deu 15 anos da aposentadoria híbrida, né, que é juntar o urbano com o rural. Mais a idade, 65 anos, daí nesse caso é 65 anos para homens, 62 para mulheres. Então acabou aquilo que você teria que ter 15 anos só no urbano e 15 anos só no rural. Se você tiver parcialmente um tempo no rural e outro no urbano, você consegue se aposentar pela aposentadoria híbrida. Você que está ouvindo a gente, esse é o Dr. Aque Soares. Qualquer dúvida que você tenha relacionado à aposentadoria, você pode entrar em contato conosco na Gazeta MS 999-439810. Você tiver o seu profissional também de confiança, procure-o. Importante esclarecer, quero agradecer a sua participação, agradecer a sua presença conosco e são faixas e são as mudanças que acontecem na questão tributária, na questão de aposentadoria. Exatamente, Silvio, exatamente. São nuances, são questões que muitas vezes o cidadão ainda não está sabendo que ocorreram. E ele precisa se planejar se a partir de agora ele preferir uma aposentadoria melhor, até com valores melhor para aposentar. O Dr. Aque Soares é especialista em previdência. Já esteve discorrendo acerca de aposentadoria híbrida, planejamento previdenciário e hoje versa sobre auxílio-doença e perícia do INSS. Ok, Silva, hoje nós vamos falar sobre o auxílio-doença e um dos pontos que é nefrálgico no INSS é sobre a perícia do INSS. Então, o que é o auxílio-doença? Para os nossos ouvintes entenderem. O auxílio-doença é quando você fica incapacitado, seja temporário, né? No caso, essa doença é incapacitante, ela é temporária, por mais de 15 dias e ela acaba se afastando da empresa. Qual que é os requisitos? Falando de uma forma legal, você estar registrado numa empresa, né? Ou você estar recolhendo algum tipo de contribuição junto ao INSS. Você tem que ter um período de contribuição que o INSS exige, que é de 12 contribuições, né? Tem casos específicos que não precisa, que é no caso do acidente de trabalho, você não precisa de 12 contribuições. Então, se for doença ocupacional normal, 12 contribuições, você tem que estar contribuindo. E esse auxílio ele é temporário, né? Você pega esse atestado, encaminha para o INSS ou a empresa encaminha para o INSS. Lá você vai passar por uma perícia e o médico do INSS vai dizer se você está incapaz temporariamente para o trabalho.
Como que tem que ser esse laudo médico, esse atestado médico? Ele tem que vir com data de início da doença e a data que termina. O que acontece? Muitas pessoas às vezes pegam atestado com aquele afastamento por prazo indeterminado. O INSS ele nega esse tipo de pedido quando o atestado vem dessa forma. Então tem que ter prazo de início e prazo de término. Qual que é o valor do meu auxílio-doença que eu vou receber do INSS? O valor é 91% do salário que você está recebendo ali registrado ou que você está contribuindo. Uma coisa importante, Silvio, é que 90% dos benefícios que tramitam no INSS é sobre auxílio-acidente ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 90% dos benefícios. E outro dado curioso é que 80% desses benefícios eles são negados. Mas eles são negados por quê? Porque exige uma forma de você se apresentar para a perícia do INSS. E agora eu quero entrar nesse assunto, como que funciona a perícia do INSS. Muitas vezes as pessoas procuram o INSS e vão passar pela perícia, há algumas coisas que elas não devem fazer. Por exemplo, você dissimular. O que é dissimular? Você querer dizer que você está mais doente do que realmente você está. Então você começa a inventar alguns sintomas da doença, alguma coisa, ou você começa a inventar que você tem várias doenças. Por exemplo, você foi lá com um problema de coluna, aí você começa a dizer que você também tem um problema no rim, que você tem um problema na cabeça, que você tem um problema em outro local do corpo, né? Algum outro tipo de doença. E na verdade o seu laudo, o seu atestado não está dizendo isso, está dizendo que você só tem problema da coluna. Então você começa a conversar demais. Então o que eu oriento o cidadão que vai no INSS? Responder somente as perguntas do perito e vestido de forma adequada, jamais dissimular, se especificar somente na doença que o seu atestado está dizendo, né? E levar os remédios que você está tomando, aqueles remédios que às vezes te incapacitam, que você está levando para a perícia do INSS, e responder somente o que o perito realmente perguntou para você. Lógico que você vai encontrar dificuldade. Muitas pessoas dizem que os médicos do INSS nem olhou na minha cara. Na verdade, eles não vão olhar mesmo na sua cara. É tanto atendimento que tem, e eles têm que fazer um atendimento entre 10 e 20 minutos. Realmente eles só vão perguntar em relação à doença e vão encerrar o processo. Então, resumindo, tem uma grande diferença entre auxílio-doença e o auxílio-acidente. O auxílio-doença ele é temporário, você deve estar trabalhando e contribuindo. O auxílio-acidente, você tem que estar registrado e contribuindo também, mas não exige carência de 12 meses, né? Tem essa diferença. E o auxílio-acidente, dependendo da sua incapacidade, ele pode te dar mais tempo afastado e pode gerar indenização dependendo como pode ocorrer, mas isso é um outro assunto, a gente vai tratar em outra oportunidade. Dr. Aques Soares, especialista em Previdência no quadro Direito e Justiça.